Olá, tudo bem? Vamos para mais uma análise do texto bíblico com os olhos voltados para o contexto da época? Segundo a Bíblia, Deus ordenou a Jonas que fosse até a cidade de Nínive para transmitir uma mensagem de julgamento à sua população. Depois de ser engolido por um peixe e ter ficado por 3 dias e 3 noites no interior desse animal, Jonas é expelido à terra e convencido de ir até a cidade perversa, por determinação de Jeová. Nínive ficava na poderosa Assíria. Diz a Bíblia que Jonas falou e falou por 40 dias às pessoas dessa cidade e no final, elas e seu próprio rei se humilharam perante o Deus hebreu. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava, dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Jonas 3, 4, 7. Imaginem que pregação maravilhosa de Jonas. Arrependam-se porque daqui a 40 dias, o Deus de Israel vai destruir vocês. Deus de Israel? Para os ninivitas, Jeová era mais um no meio de milhares de deuses que eles conheciam. Ao examinarmos criticamente a narrativa, surgem questões intrigantes. A capital da Assíria, Nínive, era conhecida por ser extremamente politeísta, adorando vários deuses, o que levanta a dúvida sobre a plausibilidade de os ninivitas se arrependerem e se submeterem ao Deus hebreu tão prontamente. De que os ninivitas tinham que se arrepender? Arrepender-se de adorar seus deuses só porque Jonas apareceu com uma mensagem tão simplória? Arrepender-se por adorar os deuses mais poderosos até aquele momento? Arrepender-se de estar numa das mais poderosas cidades até aquela época? Arrepender-se por causa da mensagem de um profeta maltrapilho que se dizia profeta do Deus que criou o céu e a terra? Em Nínive, havia centenas de profetas, sacerdotes, feiticeiros, agoureiros e necromantes. Jonas como profeta só seria mais um em meio a centenas dos que havia em Nínive. Por acaso, os deuses assírios também não diziam ter criado as mesmas coisas? Naquela época, cada cidade importante possuía um deus criador. Ser Jeová um deus criador não era novidade nenhuma que pudesse causar arrependimentos. Qual a novidade que havia na mensagem desse profeta? Nenhuma. Essa historinha é tão fantasiosa que vemos nela o Deus hebreu querendo o arrependimento de um povo que ele mesmo jurou exterminar. O odioso Deus hebreu detestava povos pagãos. Na Bíblia hebraica, nunca que esse Deus pregou conversão de ninguém. Ele só deseja o extermínio de povos gentios, seu amor só era reservado para o povo de Israel. Lembrem-se das regras de Deuteronômio 20, 10 e 21, 10, lá, o Deus hebreu prega a escravização eterna de povos que não fossem cananeus e a exterminação total e sem qualquer misericórdia dos que fossem cananeus. Abre aspas, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Fecha aspas, Jonas 4, 11. O Deus hebreu, de acordo com o conto, saiu matando em Canaã milhares de homens, mulheres, jovens, idosos, bebês e fetos ainda em formação só porque eles eram cananeus. Como então ele agora seria tão misericordioso com pessoas como os ninivitas? Os assírios eram tão cruéis e assassinos quanto os hebreus. Esse Deus criminoso jamais que demonstraria misericórdia por um povo como os ninivitas. A lenda bíblica nos conta que nem os animais dos cananeus sobreviveram, só porque pertenciam ou estavam em território cananeu. Um ser que manda matar fetos ao fio de espadas, vocês, supondo sua existência, acham que teria misericórdia de alguém, sobretudo, pessoas que ele via como seus inimigos? Um Deus sanguinário que se intitulava como Deus da guerra teria compaixão de estrangeiros imorais, cruéis e politeístas? A divindade judaica determinou a execução sem piedade até mesmo de hebreus que ousassem adorar outro Deus que não ela. Imaginem o quanto piedoso era esse Deus. Mas se toda essa história de Jonas não passa de invenção, anedota, qual era então o objetivo de quem escreveu esse conto? Simplesmente queria contar uma história para mostrar que os poderosos assírios, ninivitas, teriam sido humilhados por esse Deus hebreu, em algum momento do passado.
A Bíblia está repleta de casos semelhantes em que reis e povos mais poderosos que os hebreus foram humilhados perante seu Deus. Mas a história está aí para provar que, na verdade, foi a Assíria que humilhou tanto o Deus Jeová quanto seu povo Israel. Durante todo o tempo em que a Assíria se manteve como uma das potências do Oriente, Israel, o povo do Deus hebreu, sempre foi um estado vassalo pagador de impostos aos sucessivos reis assírios. O que demonstra mais uma vez que a Bíblia mente descaradamente, pois Israel nunca esteve, em toda a sua história, em condição de impor algo à Assíria. Pelo contrário, a Assíria sempre cobrou pesados impostos a todos os reis que sentaram no trono de Israel. É relevante destacar que o livro de Jonas fala de Nínive como a grande cidade. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas 1:2. Nínive alcança o status de grande cidade durante o governo de Senaqueribe, rei da Assíria, nos anos 700 a.C. A informação bíblica nos leva a concluir que a suposta humilhação do povo e do rei de Nínive pelo profeta de Javé se deu por volta do século VII a.C. Que mentira descarada, não acham? Vejam esses mapas que mostram o controle da Assíria não só sobre Israel, mas também sobre outros povos. Nínive foi humilhada por Jeová, justamente, quando Israel já não mais existia. Como foi possível isso? Em 722 a.C., a Assíria, sob o comando de Salmanaser V, destruiu 10 das 12 tribos que formavam o Reino de Norte, cuja capital era Samaria. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Assíria. Ele os estabeleceu em Ala e junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. 2 Reis 17:6. E por que razão Salmanaser fez isso? A Bíblia esconde a razão real e dá 2 motivos que fizeram com que Salmanaser destruísse Samaria. Um deles é que Salmanaser teria sido usado por Javé para castigar Samaria, por seus pecados. Porém, o verdadeiro motivo foi de natureza econômica e não religiosa ou espiritual. A destruição do amado povo de Jeová, o Reino do Norte, se deu porque esses israelitas não quiseram mais pagar os pesados impostos que os reis assírios lhes impunham. Na antiguidade, quando havia guerras, acreditava-se que eram os deuses que lutavam entre si. Os deuses de um povo lutavam com os de outro povo. Quando um povo vencia uma guerra, dizia-se que o deus do povo vencedor era mais forte, mais poderoso que o deus do povo perdedor. Vemos constantemente em diversos relatos bíblicos, os hebreus afirmando que quem lutava por eles era Jeová. As vitórias supostamente vencidas por Israel são creditadas a Jeová. Ele desprendeu as rodas dos seus carros, de modo que os dirigiam com dificuldade. Então os egípcios disseram: Vamos fugir dos israelitas, porque Jeová está lutando por eles contra os egípcios. Êxodo 14:25. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Salmos 24:8. Sobrescrito uma: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Salmos 144:1. Perdoa a transgressão da tua serva, pois sem dúvida Jeová fará do meu Senhor uma casa firme, porquanto o meu Senhor peleja as batalhas de Jeová, e não se achará em ti o mal todos os teus dias. 1 Samuel 25:28. Os assírios, quando derrotaram os exércitos de Samaria, o reino do norte, estes entenderam aquilo como uma derrota de Jeová e seu panteão para os deuses assírios. Israel nunca foi um poder capaz de bater de frente com o Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, quando essas potências disputavam por hegemonia. Enquanto esses reinos existiram, os hebreus sempre foram escravizados e tiveram que pagar pesados impostos a cada uma dessas poderosas potências que imperaram em diferentes momentos da história. O Deus hebreu foi a deidade mais humilhada por aquelas redondezas, seu povo não ganhava para ninguém.